Bom dia, Carol. Chegamos ao final. Bom dia, Thiago. Tô muito triste. Achei que você tava feliz aqui. Que final Não. fantástico. Que livro. Putz. Ai. Olha, precisa de poucas páginas pra desmontar todo o cansaço que a gente teve ao longo da leitura toda e falar, valeu cada minuto desse livro. Que livro. Putz, eu não tenho nem palavras pra falar isso. É por isso que esse foi um livro que marcou a vida do Gerson Borges, né? Que foi o Peixe Grande que indicou pra nós. Mas o meu lado menininha está muito triste. Muito que triste. Bonitinho. Lencinhos pra você. Se a gente estivesse perto aqui, eu ia te emprestar o meu ombro. Obrigada. Olha, fica um aviso aqui pra quem tá ouvindo esse áudio e não leu o livro, ou não leu esse trecho. Óbvio, né? Vai ter o grande desfecho da história, vai ter todos os spoilers possíveis. Eu fiquei até meio com medinho de gravar esse episódio, porque de repente alguém pode ouvir e estragar toda uma experiência que é sensacional. Então pensa muito, muito bem se você realmente vai querer ouvir esse episódio, tá bom? Isso mesmo. E assim, algumas coisas, eu já tinha algumas teorias, o Thiago cantou a bola lá no início, que eu não peguei de começo. Peguei até numa parte aí durante a nossa leitura, que o Thiago, obviamente, tirou da edição. Isso, e eu vou colocar ele na edição do podcast, nesse episódio, a reação da Carol quando ela descobriu algo fantástico que se você já leu, você já sabe, o que é o grande plot do livro, né? É. E eu gosto disso, entendeu? Eu gosto de ser surpreendida, sabe? Uhum. No nosso caso foi mais da metade da leitura, com a gente simplesmente colhendo as indiretas, né? Será? Eu, na ocasião, em off, né, até falei pra Carol, se isso não acontecer, vai me decepcionar muito a história, porque pra mim tá muito claro, e aconteceu. Aconteceu. Então, página 414 até o finalzinho dessa nossa edição, né? Isso, e é a grande guerra final com os Hermógenes, finalmente. Finalmente, eu não aguentava mais. Até eu já tava com vontade de entrar no livro e ir atrás desse Hermógenes. Uhum. Quando eu tava lendo, né, a expectativa que eu tinha é, bom, o bando do Riobaldo aqui cercou de um jeito muito legal. Eles dominaram todo um espaço, criaram todo um esquema de pessoas a cada meia légua, né, eu acho que era, onde tinha a informação passando rápido de uma ponta a outra, e eu pensei, não tem por onde eles serem surpreendidos. Mas não é à toa que o Hermógenes tem aí um pacto com o Cramulhão, e eles conseguem chegar por um lugar totalmente inesperado. Não, e assim, tão inesperado que o próprio Riobaldo tava totalmente despreparado, né? Tanto que ele nem participa do grande finale, né? Pelo menos não no começo, né? Exato. Eu achei interessante que tem uma parte aqui que tem uns caras que estão do bando do Riobaldo, estão assim numas janelas, né? Cada um com seu rifle. E eles meio que atiram, mas não fazem muito efeito. E aí o Riobaldo quer saber, eu vou resolver essa porcaria agora. Pega o rifle dele e já vai matando. Fica parecendo um videogame mesmo. O patinho, quando vem, você tem que atirar no patinho. Que ele já mata um monte ali, né? Isso, eu casei com meu rifle. Vim. Isso. Eu desconheci temor nenhum. Vivo em vida, me juntei com os companheiros, meus homens. Dei ordem, as balas estralejavam. O negócio tinha que ser também, né? Não é possível. Mas ele se junta lá e o pessoal fala pra ele não ficar junto, né? Eles falam, tu não vai lá, tu é doido. Não adianta. Exato. Porque eles tinham sido pegos num lugar totalmente inesperado. O Riobaldo chega atrasado, onde já tá tudo ferrando já. Não vai, na verdade, deixa ele que eles mesmos. Pra tomar banho, né? Então, ele tava no rio lá, sem roupa, tudo. Não vai, deixa que eles mesmos, uns e outros, resolvam, porque agora eles começaram tudo errado e diferente, sem perfeição nenhuma. E tu não tem mais nada com isso, por causa que eles estragaram a guerra. Um autor grande escrevendo por causa que... E ele pode, né? Licença poética. É isso aí. Mas eu acho que a presença do Riobaldo foi muito importante, porque como o bando dele foi pego de surpresa, ver o líder ali com a mão na massa, isso deve ter dado um super ânimo pros jagunços, né? E aí ele vê ali o Diadorim tá meio descabelado, mas mesmo assim ele ainda fala, né? Diadorim se descabelou bonitamente, o rosto dele se principiava dos olhos. Eu falei, gente, não é hora. E o negócio tava feio, era um tiroteio total, ele mesmo fala aqui, né? Eu gostei de uma parte que ele fala que agora ele deixou de ser o Urutu branco pra voltar a ser o Tatarana. Porque o Tatarana é o cara que não perde o tiro, né?
E aí a gente vê que esse tiroteio vai um tempão, aí ele volta pra casa onde tá o cego Borromeu, o Guirigó e a mulher do Hermógenes. E eu achei até engraçado aqui, porque mais uma vez o Guirigó, que sempre se mostrou um menino sacana e todo assim, tá morrendo de medo, que o bichinho até se treme, fala, né? Uhum. E o Reobaldo tá com sede e pergunta, onde é que tem água? E aí o Guirigó fala, lá embaixo. Meio tipo, ai, vai lá e pega pra mim também que eu tô com sede. Mas você vai pular toda a parte da chegada dele na casa, Carol? Foi muito impressionante. Desculpa. Não, a gente faz um parênteses de Ford, não, né? De rewind aqui. Ele tem que chegar na casa, porque a casa é um lugar perfeito pra atirar, porque é um lugar mais alto e ele é um sniper sobrado, praticamente, né? Não é? E aí como que a gente vai chegar lá com esses tiros comendo? Nesse meio aí o Marcelino Pampa morre. Ai, que dó. Ai, deu dó, viu? Porque eles estavam indo juntos ali, né? Isso. E aí, desde o início, né? Então. Não, e tentando alcançar a casa ali. Marcelino Pampa, logo esse, nem olhou ninguém. Curvou o corpo sobre se quebrando em dois e encostar testas no chão e largou tudo. Espaireceu as mãos e bofou da boca diversos feixes de sangue. Sangue dele. Nossa. Ai, foi triste, viu? Foi. Você se apega a alguns personagens, né? Mas aí tem todo um tiroteio, ele tem um estratagema que aparece em filmes de comédia, né? Que você joga uma coisa na frente pra todo mundo atirar enquanto ele joga uma lata lá, uma bacia, um negócio assim. É uma bacia de... É uma bacia de... Não é ferro, né? Mas é uma bacia lá. E aí todo mundo atira nela e ele consegue, enfim, entrar na casa, sobe até o sobradinho ali, a parte alta, e aí sim que ele encontra os dois. Mas não foi a custa de nada essa chegada na casa aí. Não é que nem filme que você tá ali, de repente você já corta e já tudo se resolveu, não. Teve aqui mortes, perdas aconteceram. Uhum. Aí quando ele pega e fala, vou começar a atirar, e ele tá lá naquelas duas janelinhas que eu falei, e ele começa a meter bala no pessoal ali, né? Uhum. Ele ainda fala, eu sempre queria ver Diadorim, porque o Diadorim não seguiu ele, o Diadorim ficou lá embaixo, no campo, atirando sem dó também, né? Achei muito triste, né? Mais pra frente eu vou falar o que eu achei muito triste. Aliás, Carol, só fazer uma correçãozinha aqui. Quem morre tentando chegar lá, é verdade que o Marcelino Pampa morre, mas quem estava ajudando ele era o Giribibe, na 418. Tifode e Giribibe, que figuro, eles têm gente atirando de cima das árvores. Eu total aconselhei, assim rastejávamos e pouco faltava para o quintal do sobrado. Só uma cerca miúda com um chuchuzeiro pendurado com chuchus grandes. Eram uns chuchus enormes. Vambora, chefe! Que o Giriribe gritou. E caiu morto pra cá, acertado na testa. Na testa, é verdade. Também muito triste, né? Apesar dele não ter aparecido tanto quanto outros, mas foi muito triste. E quem tava lá nas janelas era o Araruta e o José Gervásio, né? E aí tem a parte lá que o Guirigó e o cego Borromeu estavam também num banco, encostado na parede. Deviam estar rezando, ele ainda fala, né? E aí ele ainda para e fala, cadê a mulher? A mulher do Hermógenes, né? E aí o Guirigó fala, a gente trancou ela ali num cômodozinho e a chave tá com o Borromeu, né? Com o cego Borromeu. Aí é quando ele pede a água, etc e tal. Eu pulei um pedação mesmo. Nessa parte, quando ele tá lá em cima, o Riobaldo, ele faz essas intromissões de história lembrando do Diadorim, né? E ele lembra da conversa que ele teve com ele, que foi uma conversa super ordinária, no sentido de comum, e que não precisaria ter sido. Isso me pegou muito, esse trecho. Ele começa a pensar no que poderia ter sido, de fato, a conversa com ele. Ele diz assim, mas porém, quando... Isso aqui é a imaginação da conversa dele com o Diadorim, né? Tu não acha que todo mundo é doido? Que um só deixa de ser doido em horas de sentir a completa coragem ou amor? Ou em horas em que consegue rezar? Não indaguei, mas eu sabia que o Diadorim havia de me dar resposta. Joca Ramiro não era doido nenhum, Riobaldo. E ele mataram. Então eu podia, revia. Mas porém, quando tudo isso findar, então, quando eu casar, tu deve de vir viver em companhia com a gente, numa fazenda, em Boa Beira do Urucuia, e aí ele começa a imaginar ele conversando e convidando ele para mudar de vida, né? Um pouquinho adiante ele diz, eu não tinha sido capaz de perguntar aqueles ensalmos a Diadorim, de fato, só em coisa à toa se conversou, trivial a respeito de munição e meus armamentos e avio de guerra, véspera, as horas é que formam o longe. Isso aqui eu parei na hora que eu estava lendo e fiquei pensando.
Quantas vezes a gente não tem oportunidades na vida de momentos pontuais, momentos bobos que a gente passa e depois que a gente olha lá e fala, puxa, eu devia ter falado tal coisa para tal pessoa, eu devia ter agido de um jeito diferente. E o tempo não volta para trás, né? Ele só anda. Às vezes a gente nunca mais vai ter a chance de encontrar com aquela pessoa e desperdiçou achando que era um momento corriqueiro na vida, mas na verdade era uma encruzilhada onde a gente tinha que decidir para um lado ou para o outro e na real a gente só deixou a vida andar. Esse tipo de coisa me deixa mal, sabia? E pelo que a gente vai ver foi o que aconteceu com o Riobaldo aqui, né? Eu acho que isso trouxe muito, muito pensamento para ele ao longo do resto da vida toda. É, verdade. Enfim, ele tá ali, tá naquela situação, atirando, matando. Ele fala, eu devia ter morrido, mas não morri, né? Ele menciona várias vezes uma dor de cabeça forte, fincada num ar só. Eu achei, será que ele tomou um tiro e não percebeu? O que será que estava acontecendo? Mas não, também não foi um tiro, mas mais adiante ele estava tendo algum ataque, alguma coisa que vai ficar claro. Mais ou menos vai ficar claro, né? Não tenho certeza do que aconteceu ali. Bom, isso já na página 422, eles continuam. Achei até que essa batalha durou demais. É a batalha final, não pode ser assim. E aí ele rápido. Fala do menino Guirigó, né? Que como ele tava com medo, né? Morrendo E o cego de medo. Borromeu. Ele provavelmente não ganhou a faquinha dele, né? E ele fala, tive pena, não ouvi nada. Eu disse, deveras? Eu disse, vocês têm paciência, meus filhos. O mundo é meu, mas é demorado. Porque eles, imagina, né? O Guirigó nunca tinha visto uma situação daquela, não daquele jeito, né? Ele era meio malvadinho, mas uma batalha é outra coisa, né? E aí ele fala, né? A guerra agora tinha ficado enorme. Então, um nadinha antes, a gente percebe que eles estão praticamente mortos todos, né? Aí quando foi momental, peguei susto lá embaixo, muito estava demudando. Só se fez que, inesperadamente, parte do povo do Hermógenes, que tantos eram, a rescorja, tinham alcançado de rodear por trás da minha gente, na ponta da rua, tomando retaguarda. Iam vencer, fosse possível, temi por todos. Aí tem essa cena do Guirigó e do cego, que eles estão praticamente entregues, agora não tem o que fazer, a gente vai perder, eles estão morrendo de medo mesmo. Mas aí, dali meia hora, nem bem, e vislumbrei outro alvoroço, mas da ponta da outra banda, e festivo para mim, me dando milagre. Eduar, Edunga, ao que era, que tal que era, que repentemente o pessoal meu do Sererê Velho, sequazes de João Goanhá, supra-chegavam também, enfrentando os Hermógenes pelas costas, davam a toda a retaguarda, de alegre ser, destampei tiro sobre tiro, a guerra agora tinha ficado enorme. E aí vira o jogo de novo, né? Muito legal esse jeito de desenvolver a história. Só faltava eles perderem essa batalha, né? Aí... Não é? Aí eu achei interessante que o cego Borromeu começa a conversar com ele, né? Eu não entendi muito essa parte, né? Olha, eu não entendi, mas eu achei, não sei porquê, porque pra mim ficou muito confuso mesmo, que o cego Borromeu, ele foi possuído aqui e era o demo falando com ele. Thiago, fiquei toda arrepiada agora. É verdade. Depois lê esse trechinho de novo. Eu li ele 2 ou 3 vezes. Eu não consegui entender o que era. Mas o que me pegou foi um pouquinho antes dessa conversa. Tem assim, ó. Até que nisso alguém se riu de mim. Como que escutei. O que era um riso escondido. Tão exato em mim como o meu mesmo atabafado. Donde desconfiei. Não pensei no que não queria pensar. E certifiquei que isso era ideia falsa próxima. E então eu ia denunciar nome, dar a cita, Satanão, sujo, e dele disse somente sss, e aí ele mudou de ideia, sertão, sertão. E aí ele vira para o cego e ele fala, você é o sertão? E aí o cego fala umas coisas que não entende nada, o senhor perfeitamente, ele fala tudo torto, né? E aí ele fala, voxuai, não entendo, tartamelei. E aí tem esse trecho que é muito esquisito. O cara fica gago. Eu achei realmente, olha, parece uma possessão aqui. Era o Demo assumindo o Borromeu, tirando sarro e rindo do Riobaldo. E aí começa a acontecer umas coisas estranhas com o Riobaldo, que eu não sei se é por causa daquelas dores de cabeça ou não. Ele começa a perder meio que, ainda não os sentidos, mas ele não consegue mais atirar, ele não consegue mais falar.
Isso, eu nunca vi isso na história. E pra mim é o Demo tirando ele da ação e falando, agora você só vai ver o que vai acontecer, mas você não vai ter poder nenhum pra fazer absolutamente nada. Mano, eu entendi tô toda isso. arrepiada. Não sei se você pegou essa parte ou não. Não sei se o meu cérebro desligou essa parte aí, que eu não tinha pego nada disso não, mas então. Agora que você falou, faz total sentido, né? Não sei, posso estar viajando total, mas o que é fato, e isso não tem como tirar, é que o Riobaldo ele é tirado à força da batalha. Ele não consegue nem ficar de pé direito. Ou ele se esgotou, a musculatura dele foi ao extremo e ele não tem nada. Ou aquela dor de cabeça piorou de vez. Ou era o Demo falando, olha, agora o desfecho é meu. Eu tenho pacto lá com o Hermógenes, eu tenho pacto com você. E você tem atrapalhado os meus planos tantas vezes que eu quis que você matasse pessoas e você não matou. Agora você tá fora de ação. Só assista ao meu desfecho. Putz. Vai lá, Carol. Tenso. Ai, meu Deus do céu. Bom, aí, enfim, quem aparece finalmente? O Hermógenes. Ser capeta. E assim, é realmente o que você falou, né? O Riobaldo só observa a cena, né? Então, o Hermógenes aparece. Para o tiroteio, né? Não tem mais tiroteio nem na rua. E aí ele fala, chapéu na cabeça era um bandejão redondo, homem que se desata. Entendi, o senhor me socorre. Conheci que estava para ser. Que os dele e os meus tinham cruzado grande e doido desafio. Conforme para cumprir se arrumavam, uns e outros nas duas pontas da rua. Então acho que eles estavam ali todos esperando para ver o que ia acontecer, né? Uhum. E aí lá vem Diadorim. Eu falei, tá bom, vamos lá, né? Vamos enfrentar. O grande embate, né? O Diadorim queria justamente isso, né? A vingança por Joca Ramiro. O sangue do... E ele tá com uma faca na mão. O sangue do Hermógenes tinha que ser do Diadorim. E assim, o Riobaldo fala, o fuzil caiu de minhas mãos, que nem pude segurar com o queixo e com os peitos. Eu vi minhas agarras não valerem, até que trespassei de horror, precipício branco. E aí a gente vê o Diadorim... Não, e assim, é macabro, né? Porque o Riobaldo fica tão sem ação, como você fala, né? Como você disse, que ele começa a babar e... Enfim, ele não tem reação nenhuma. E aí ele vê o Diadorim e o Hermógenes se pegarem, né? Faca a faca, eles se cortaram até os suspensórios. O diabo na rua, no meio do redemoinho. Lembra, assim, né, da cena do redemoinho, quando ele tá andando e ele fala que o diabo mora nos redemoinhos? Olha que cena cinematográfica. Ó, já tô arrepiada de novo. Aí, assim, eu pensei que ia ser uma coisa mais poética, como o Riobaldo sempre tem esses devaneios, o que não aconteceu, né? Porque, enfim, ele viu, ele fala aqui, aí Diadorim cravar e sangrar o Hermógenes. Cravou no vão e ressurtiu o alto esguincho de sangue. Então a gente vê que o Diadorim acertou o Hermógenes, né? Aí, só que nessa, o Hermógenes também acertou o Diadorim. Então. Já pensou se o nosso capítulo acaba aqui assim, Carol? Já pensou, Thiago? Ainda bem que não, hein? Só que nessa, a gente vê que o Diadorim cai também, aparentemente morto, só que o Riobaldo desmaia. Pois é, como lá embaixo era fel de morte sem perdão nenhum, que engoli vivo gemidos de todo ódio urros, como de repente não vi mais Diadorim. No céu um pano de nuvens. Diadorim. Fiquei até imaginando aqui que ele viu talvez a alma do Diadorim subindo, eu não sei. Aí ele tá ali meio que desmaiado. Quando ele acorda, tá ali o menino Guirigó, o cego Borromeu, esfregando o peito e o braço dele, né? Trazem comida pra ele comer, um pouquinho de bebida, água e tal. E aí ele fala, Diadorim tinha morrido 1000 vezes mente, para sempre de mim. E eu sabia, e não queria saber. Meus olhos marejaram. E aí eu fiquei pensando, né? Fora o diálogo que ele teve na cabeça dele, qual foi a última coisa que ele falou, né, pro Diadorim, né? Nada, né? E nada. Não se despediram. Um gostava muito do outro, mas ficou nisso. E aí ele fala, e a guerra? Chefe, ganhamos, que acabamos com ele. João Gonhaiá e o Fafafa com um dos nossos ainda seguiram perseguindo os restos. E aí o Hermógenes está morto, remorto, matado. Remorto, o do Demo. Havia nenhum Hermógenes mais. E aí poderia ser o fim do livro, mas ainda bem que não foi, porque o final daqui pra frente é fantástico. Então vamos ao final. Volta a Laripe e o Kips. E o que eles descobriram? Que não era nenhum senhor Abão, não era Otacília, porcaria nenhuma. Olha só, cara.
Era vossa noiva, não, chefe, o que a Laripe relatava. O homem se chamava Adão Lemes, indo conduzindo a irmã dele, fazendeira, cujo nome é a Esmeralda. E ele tinha falado da pedra, ele falou, a pedra de verdade não era uma esmeralda, né? A pedra era uma... Você lembra qual topázio. que era? Era um topázio, porque quando falam, tá chegando lá e parece que tem uma esmeralda, aí ele fala, não era, ele tomou pelo nome da pedra, o nome da pessoa. Tudo errado. Aí ele pergunta, morreu muita gente? Demais. E aí começa a falar, né, o que aconteceu e tal. Aí chamam a mulher do Hermógenes, né? E eu achei que, vão matar ela, né? Mas não. Eu também achei. Aí tem uma conversinha ali com ela, chamam ela pra olhar a janela e fala, olha lá, queriam meio que jogar na cara dela o seu marido morto. E ela responde, eu tinha ódio dele. Eu também teria. E aí ela fala, me tragam o Diadorim. Me traz aquele dos olhos verdes, né? Isso. E aí eu já sabia o que tinha acontecido. Olha, levam o Reinaldo, né, o Diadorim, e aí começa, meu Deus, Jesus! Ninguém entende o que tá acontecendo, né? E aí narra uma parte muito bonita. Aquela mulher, que era a mulher do Hermógenes, não era má de todo. Pelas lágrimas fortes que esquentavam meu rosto e salgavam minha boca, mas que já frias já rolavam. Diadorim, Diadorim, meus buritizais levados de verdes, Buriti, do ouro da flor, e subiram as escadas com ele, em cima da mesa foi posto. Diadorim, Diadorim, será que a mereci só por metade? Com meus molhados olhos, não olhei bem, como que garças voavam, e que fossem campear velas ou tocha de cera, e acender altas fogueiras de boa lenha, em volta do escuro do arraial. E aí continua aqui falando... A mulher quer limpar o corpo, né? Isso. E assim, a gente já tinha percebido que essa mulher tinha uma intimidade muito grande com o Diadorim. Isso. Ela pede pra limpar o corpo antes desse trechinho que você vê aí, como é que ela mesma, bebendo a toalha, limpou as faces de Diadorim, casca de tão grosso sangue repisado, e a beleza dele permanecia. Só permanecia, mais impossivelmente. Mesmo como jazendo assim, nesse pó de palidez, feito a coisa e máscara, sem gota nenhuma, os olhos dele ficado pra gente ver. Ele ficou de olho aberto, né, pra ver o olho verde de novo. A cara economizada, a boca secada, os cabelos com marca de duráveis. E aí a mulher começou a rezar, né, diante do corpo, começou a lavar o corpo. Ela me mal entendia, não me mostrou de propósito o corpo, e disse... Diadorim, nu de tudo. E ela disse, adeus dada, pobrezinha. E disse, eu conheci, como em todo tempo antes eu não contei ao senhor, e o senhor é o doutor que ele está contando, e mercê peço, mas para o senhor divulgar comigo a par, justo travo de tantos segredos, sabendo somente no átimo, em que eu também só soube, que Diadorim era o corpo de uma mulher. Moça perfeita, estarreci. A dor não pôde mais do que a surpresa. A coice da arma, de coronha. E aí, esse era o grande segredo do Diadorim. O Diadorim era uma mulher, né? Apaixonada pelo Riobaldo, né? E o Riobaldo era apaixonado por ele e se martirizava. Não, exato, se martirizava por gostar de um homem, quando na verdade ele era apaixonado por uma mulher. E aí ele fala, o senhor não repare, demore que eu conto, a vida da gente nunca tem termo real. Aí fala dos cabelos, né, que ele eu vou cortava. ler esse trechinho aqui. Eu estendi as mãos para tocar naquele corpo e estremeci, retirando as mãos para trás, incendiável. Abaixei meus olhos, e a mulher estendeu a toalha, recobrindo as partes. Mas aqueles olhos eu beijei, e as faces, a boca, adivinhava os cabelos, cabelos que cortou com tesoura de prata, cabelos que, no só ser, haviam de dar para baixo da cintura. E eu não sabia por que nome chamar. Eu exclamei, me doendo, meu amor. Putz! Nossa! E aí mais para baixo fala, ela tinha amor em mim. E aquela era a hora do mais tarde. O céu vem abaixando. Narrei ao senhor. No que narrei, o senhor talvez até ache mais do que eu a minha verdade. Fim que foi. Aqui a história se acabou. Aqui a história acabada. Aqui a história acaba. E assim, o que eu achei bonito é que os outros jagunços, quando descobriram, mostraram um respeito muito grande, né? E ele abandona o jagunço aqui, né? Ele abandona a vida resoluto, sair de lá em galope, doidável, mas antes repartiu o dinheiro que tinha, retirei o cinturão, cartucheiras, aí ultimei o jagunço Riobaldo. Disse adeus para todos, sempre mente.
E ele abandona a vida de jagunço. E aí eles enterram, né, a Diadorim perto do paredão lá. Muito bonito também essa parte, achei muito legal. E assim, aí nesse momento o Riobaldo também adoece de um jeito muito forte, né? Isso, ele passa um tempão. Ele tem, na verdade, a ideia de voltar lá para as Veredas Mortas, mas um pouquinho para frente ele descobre que, na verdade, o nome estava errado, que era Veredas Altas, o que eu achei uma licença poética muito boa aí. E aí ele pegou febre tifo, né? Ficou ruim, ele dormia num lugar, acordava em outro. Quando ele percebeu, ele estava na fazenda do seu Ornelas, lembra dele? Isso, aquele lá, o avô daquela menininha que ele prometeu cuidar pra sempre. Isso, nessa hora eu já pensei, será que a esposa dele não é a menininha? Não é a menininha? Também pensei. E a gente descobre que o seu Ornelas fez as pazes com o seu Abão, né, que ele falou lá atrás que eles não se falavam há mais de 10 anos, eles fizeram as pazes. A Otacília veio com a mãe, e aí ele se casou com a Otacília. Se casou, mas foi interessante, né? Afirma ao Senhor, minha Otacília ainda se orçava mais linda, me saudou com um salvável carinho, adianto de amor. Ela tinha vindo com a mãe dela, os parentes, todos se praziam, me davam Otacília como minha pretendida. Mas eu disse tudo, declarei muito verdadeiro e grande o amor que eu tinha a ela, mas que por destino anterior, outro amor necessário também, fazia pouco eu tinha perdido, e que confessei, e eu, para nojo e emenda, carecia de uns tempos. Otacília me entendeu, aprovou o que eu quisesse. Uns dias ela ainda passou lá, me pagando companhia, formosamente. E aí depois eles se casam. Bonitinho a Otacília ter entendido isso, né? É difícil ter mulher assim que... Eu acredito assim, que ela já tinha esperado tanto, e ela sabia que ele não devia ser nenhum santo, no sentido de que nunca tivesse tido outros amores, né? E ela queria ele por inteiro, né? Então foi legal. Foi uma coisa muito boa. Aí chega um outro cara que traz as notícias que o Celorico Mendes tinha falecido. Lembra que você achou que ele já estava até morto? Mas é aqui que ele morre, e aí ele herda então as duas fazendas, tá rico, sem ser jagunço agora. E aí ele se despediu do senhor Ornelas, né? Voltou lá pra terra dele, né? Curralim. Só que antes dele voltar mesmo para assumir a vida de fazendeiro, ele quer ir atrás do passado do Diadorim, né? Saber quem é, né? É legal isso. Eu achei muito bacana isso, né? E aí eles começam a pesquisar. Imagina, não tinha Google, não tinha nada, como as coisas eram mais difíceis, né? E aí ele achou uma capelinha, né? E achou uma papelada lá que ele trouxe de um batismo de um bebê. Da matriz de Itacambira, onde tem tantos mortos enterrados. Lá ela foi levada à pia, ou seja, foi o batismo, né? Lá registrada assim, em um 11 de setembro da era de 1800 e tanto, o senhor lê. De Maria Deodorina da Fé Bittencourt Marins, que nasceu para o dever de guerrear e nunca ter medo, e mais para muito amar sem gozo de amor. Reze o Senhor por essa minha alma. O Senhor acha que a vida é tristonha? E aí você vê também que a Deodorina não tinha o sobrenome do Joca Ramiro. Eu acho que ela não era filha, no fim das contas, não. Também acho que não. E aí ele ficou triste ainda por mais um tempo, né? Obviamente, né? Ele sentia muitas saudades de Adorim, né? De tudo que eles tinham passado juntos. Eu fico me pensando, Carol, se o Joca Ramiro não sabia que o Diadorim era mulher e tomou ela meio que como filha. Eu tô pensando isso naquela vez que eles se reencontraram e ela ficou olhando pra ele e ele ficava procurando ela, lembra? Porque tinha um carinho especial entre os dois. E ela só conseguiria fazer parte de um bando de jagunços se ela escondesse a identidade sexual dela mesmo, né? Não tem muito o que cogitar aqui. Sei lá. Fica aí pra gente, pra posteridade. Não sei se o autor deu essa informação em algum lugar. Pois é. E aí, pra acabar assim com chave de ouro, quem que ele encontra, Thiago? O Zé Bebelo volta pra história. E aí, e mais legal, né? Ele não só volta, mas como ele volta super bem com o Riobaldo, que poderia não ser, né? Ele poderia estar todo tentando vingar. E ele não, ele vê. Zé Bebelo gritou, safas, e me abraçou como amigo cordial. Contente de muito me ver, constante que se nada tivesse destruído o nosso costume. Conto que estava o mesmo, posto e condizente. Tudo viva, Riobaldo Tatarana, professor, ele concisou. Tu quis paz? Quer dizer, que você abandonou aí? E aí tem uma conversa muito gostosa entre os dois. Eles ficam uns dias juntos lá, né? Isso. E aí ele fala dá do Hermógenes, né? Isso, fala que matou e tal. E aí ele... Aqui no finalzinho. Riobaldo, eu sei a amizade que agora tu precisa. Vai lá.
Ele dá um bilhetinho pra ele, né? Vai lá, mas me promete, não adia, não desdenha. Daqui e reto tu sai e vai lá. Diz que é de minha parte, e ele é diverso de todo mundo. E aí ele escreveu um bilhete pedindo para que levasse. E aí fecha a história, então, que esse bilhete era pro compadre Quelemen, né? Lá em Góis, na Jijujá. E ele vai lá se encontrar, então, com o Quelemen e tem a conversa final que eu achei a cereja do bolo. Sensacional. Que é a tal de: o senhor acha que a minha alma eu vendi, Pactário? Isso é o Riobaldo perguntando pro Quelemen, né? E aí ele sorriu, o pronto sincero, e me respondeu: tem cisma não, pensa pra diante. Comprar ou vender, às vezes, são as ações que são as quase iguais. E me cerro aqui, mire e veja. Isso não é o de um relatar passagens de sua vida em toda admiração. Conto que fui e vi, no levantar do dia, auroras. Cerro, o senhor vê. Contei tudo. Agora estou aqui quase barranqueiro. Para a velhice vou, com ordem e trabalho. Sei de mim, cumpro. O rio de São Francisco, que de tão grande se comparece, parece a um pau grosso, em pé enorme. Amável senhor me ouviu. Minha ideia confirmou que o diabo não existe. Pois não? O senhor é um homem soberano, circunspecto. Amigos somos. Nonada, o diabo não há. É o que eu digo. Se for, existe a homem humano. Travessia. Putz, que lindo. Existe o homem humano. Tava no livro o tempo inteiro, a gente passeou em volta disso daí. Óbvio que a gente não vai aqui defender teologicamente que o diabo não existe, não é nada disso. Sim. Mas eu gostei muito de ver esse nonada no finalzinho, que foi a primeira palavra do livro. Esse travessia, falando tanto a menção à travessia do São Francisco, que foi o que acabou mudando a vida dele, quanto a travessia da vida em si, que a vida é só um homem atravessando a vida. E que as ações nossas são muito mais creditadas ao homem humano do que ao diabo ou alguma coisa que faça mal. Exato. Nós mesmos temos esse mal dentro de nós e temos que fazer a nossa travessia da melhor forma possível. Isso aí, eu achei fantástico. João Guimarães Rosa, com certeza marcou a minha vida. Que romance gostoso, né? Que história, né? Foi demais. Foi demais. Muito obrigada, Gerson Borges, pela indicação. Valeu, Thiago, aí, por mais uma leitura coletiva. Olha, fiquei muito feliz que foi um dos livros que a gente... Um dos primeiros, né? O terceiro livro que a gente fez a leitura coletiva. Principalmente porque o jeito que a gente tem feito a leitura, de ler e conversar todo dia sobre ele... Eu não tô falando nem tanto de vocês aí, apesar de ter sido muito bom, mas a experiência pra mim, assim, de ler junto com a Carol foi fantástica. Porque muitas e muitas vezes ela me trouxe ideias que eu não peguei, já percebi que o contrário também aconteceu várias vezes. Eu nunca tinha tido essa experiência de ler um livro e ir trocando ideias tão fortemente, tão assim, intensamente sobre aquilo que a gente está lendo. Foi muito gostoso. Dos 3 livros que a gente leu, talvez pela imponência, pelo comprimento até do livro, eu acho que esse foi o mais marcante nesse sentido da importância de se trocar a experiência. Porque os outros 2 que a gente leu, A Morte no Nilo e o outro, foi gostoso, mas ele não engrandeceu a minha leitura a ponto de, fez toda a diferença ter lido com alguém, entendeu? Esse, pra mim, pegou muito mais fundo isso. Sim, e foi uma leitura mais comprida, você mesmo falou, né? Então a gente viveu isso mais intensamente, né? Foram 20 dias, então foi muito bom, muito bom mesmo. É interessante que 20 dias, um mesinho, se a gente não tivesse lido nada durante um mês, esse mês ia passar em branco. Pra mim, pelo menos, parece que foi uma vida lendo esse livro, e só passou um mês. Verdade. Muito bom. Ficamos essa aí da lista. Fica o convite para você vir com a gente pro próximo. Vai ser um livro curtinho, rapidinho, provavelmente bem tranquilo, bem levinha a história, pra gente dar uma descansada na mente, que vai ser A Biblioteca Mágica de Bibi Bolkin. Se você chegou até aqui com a gente, você já sabe que esse projeto nosso é gratuito, então qualquer um pode chegar e participar. Então convidem outros amigos para ler com vocês, para que você tenha com pessoas que você conhece essa experiência que a gente teve aqui também. E considere no seu coração ajudar a gente sendo um dos nossos mantenedores. Dentro do post aí tem as informações. Vai ser de grande valia pra gente. De qualquer forma, a gente segue fazendo isso de graça e torcendo para que agracie a vida de vocês como tem agraciado a nossa. Isso mesmo. Acho que o Thiago disse tudo. Foi um prazer, pessoal, e a gente se vê no próximo Diário de Leitura. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
Tem uma informaçãozinha boba aqui que não é tão boba, já é a segunda vez que aparece no livro e eu acho que vai ser bem importante, tá? Ele fala aqui, Diadorim permanecia lá, jogado de dormir, de perto sentia a respiração dele, remissa e delicada. Eu aí gostava dele. Não fosse um como eu, disse a Deus que esse ente eu abraçava e beijava. E com o vago devo de ter adormecido, porque acordei quando o Diadorim no mexe leve se levantou, saiu sem rumo, levando a capanga e ia tomar seu banho em poço de córrego de barras no clarear, desde que depressa eu tornei a me dormir. Lembra que o Diadorim só toma banho à noite. Já foi dito isso uma vez. É verdade, e sozinho. E sozinho, já foi dito isso uma vez. Isso vai ser importante, eu tenho certeza. Tiago! Já sacou alguma coisa, é isso? Eu saquei por causa... Abre aí um parênteses, Thiago. O Diadorim é uma mulher. É isso aí. Porque na série lá da Globo, quem fazia o Diadorim era a Bruna Lombardi. Pois é, toma banho sozinho. Spoiler. Tem uma... Eu Tá tenho sempre com certeza. ciúme. Tá sempre com ciúme dele, não quer ver ele com nenhuma mulher. Tem a pele branquinha. Isso, falou com voz de menina naquele caso, quando eles estavam lá, tinham atravessado o rio e o escravo veio atrás dele. Rapaz! É isso aí. Tá bom, vamos voltar. Vai pro ar isso ou não? Acho que não sei, acho melhor não, né? Caraca. Mas olha, tá sendo muito difícil segurar essa informação de você, viu? Eu não tenho ela, mas eu já sou... Lembra que eu falei, ó, eu tenho um negócio pra falar que eu não vou falar, mas já tenho o quê? Uns 3 dias já isso, de leitura. Que o Diadorim é uma mulher, tenho certeza absoluta disso. Até tem na capa do livro, na contracapa, se você olhar atrás, do lado direito em cima, tem uma tal de Diá. E eu tenho quase certeza que é a mesma pessoa. Aí vamos ver. Tá bom. Ai. Tá bom. Mas assim, todas as vezes que fala dele, tem todas as dicas de que vai ser uma mulher. Todas. Se não for uma mulher, vai ser muito decepcionante pra mim. Ai, gente. Nossa, perdi até o fio da meada agora. Melhorou o livro, né? Nossa, deu outra cara, né? Nossa. Beleza. Tá bom, vamos voltar.